Olá, gente querida. Hoje é domingo, dia 18 de setembro. Nós estamos celebrando o 25º domingo do tempo comum. A liturgia de hoje nos oferece uma reflexão sobre o modo justo, correto, como um cristão deve lidar com os bens materiais. É uma reflexão sobre a justiça social, as relações igualitárias, fraternas, solidárias também entre patrões e empregados. É essa a grande proposta do Papa Francisco quando propõe a reflexão sobre a economia de Francisco e Clara. O movimento focolarino tem uma proposta bem interessante para as relações entre patrões e empregados à luz da doutrina social da Igreja. Vamos então ler o texto do Santo Evangelho e tecer alguns comentários sobre o texto do Evangelho e também sobre o texto da primeira leitura, que é do profeta Amós. O Evangelho é de Lucas, capítulo 16, versículos 1 a 13. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: Um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: Que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: O Senhor vai me tirar a administração. O que vou fazer? Para cavar, não tenho forças. De mendigar, eu tenho vergonha. Já sei o que vou fazer, para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: Quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: Pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro: E tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: Pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas coisas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, há um prefácio da Santa Missa que diz assim: usemos os bens que passam, os bens terrenos, os bens temporais, mas com os olhos fixos naqueles que não passam. O que quer dizer? Que o ser humano, enquanto está na peregrinação da terra,
naturalmente ele precisa usar os bens temporais. Jesus fez uma opção radical por desvencilhar-se de tudo, por não possuir nada. O Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Mas mesmo Jesus, vocês sabem que havia um grupo de benfeitores e de benfeitoras que assumiam as responsabilidades com a manutenção do grupo dos discípulos. Ora, mesmo Jesus, os discípulos dele comiam. E como é que se come? Comprando comida. Então Maria Madalena, Joana, a mulher de Cusa, outras mulheres, certamente doadores, benfeitores, cuidavam da manutenção do grupo dos discípulos com Jesus. Jesus nunca se apegou a isso. É por isso que, na reflexão sobre o evangelho de hoje, talvez seja bom começar pelo final. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Ninguém pode servir a dois senhores. São Lucas, de modo especial em seu evangelho, relativiza profundamente os bens materiais. E até Jesus, no evangelho de Lucas, tem uma postura bastante crítica em relação aos bens materiais. Alguém que se apega e se entrega a uma corrida louca para juntar dinheiro, acumular cada vez mais, esta pessoa não vai conseguir fazer uma boa experiência espiritual no seguimento de Jesus. Porque esta pessoa estará sempre dividida entre o Deus vivo e verdadeiro, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e Mamon. Mamon é o Deus do dinheiro. Não se pode servir a dois senhores. A outra coisa importante é o elogio do patrão ao seu administrador. Ora, o texto começa dizendo que o administrador era desonesto e foi descoberto como sendo desonesto. E o patrão vai demiti-lo. Isso já está claro. O patrão na parábola é símbolo de Deus, de Jesus Cristo. Então Deus não admite desonestidade, Deus não admite falcatrua. O evangelho de hoje não justifica nenhum tipo de desonestidade, de roubalheira, de falcatrua, de modo nenhum. Então o homem vai ser demitido porque foi pego sendo desonesto na administração dos bens. E por que ele recebe elogio? Porque ele soube, com esperteza, utilizar-se dos bens materiais para fazer amigos. Aqui está uma função importante dos bens materiais: a solidariedade, o cuidado com os pobres, o compromisso social. Como eu dizia no início, eu conheço empresários cristãos, homens de negócio com empresas grandes, mas que assumiram uma postura de compartilhar, por exemplo, os lucros da empresa, de terem o cuidado com todos os direitos sociais dos seus empregados. É uma possibilidade de santificar-se como homens de negócio, donos de grandes empresas, mas com uma grande solidariedade, com uma grande preocupação social. O Papa São João Paulo II, em seus escritos, dizia: por trás de cada propriedade privada há uma hipoteca social. E neste sentido, na Igreja Católica, nós temos poucas propostas para empresários. Isto é, o que a nossa igreja propõe para os grandes empresários cristãos? É preciso e urgente que haja uma proposta clara para atingir, na evangelização, conseguirmos atingir homens e mulheres de negócios que têm empresas, mas que sejam movidos por uma nova lógica. Não a lógica da avareza, do lucro pelo lucro, de acumular cada vez mais, de explorar cada vez mais. Mas que, como homens e mulheres de negócio, compreendam o que é a doutrina social da igreja, o ensinamento social da igreja,
para as empresas é algo muito interessante. E que os empresários tenham sensibilidade social, preocupação social, haja de fato respeito a todos os direitos trabalhistas e que também os empregados possam ter participação nos lucros da empresa. O dono da administração elogia o seu empregado porque ele foi esperto. Quanto tu deves ao meu patrão? 100 barris de óleo. Senta-te depressa e escreve 80. E tu quanto deves? 100 medidas de trigo. Senta-te depressa. Desculpe. Tu quanto deves ao meu patrão? 100 barris de óleo. Senta-te depressa e escreve 50. E tu quanto deves? 100 medidas de trigo. Pega a tua conta e escreve 80. Isto é, uma dívida que praticamente estava perdida, o administrador, com habilidade, foi capaz de recebê-la e ainda por cima soube fazer amizades com o dinheiro do seu patrão. Dentro da lógica da administração, é possível dar descontos, sobretudo quando uma dívida está plenamente perdida. Às vezes, na negociação, se dá um desconto para não se perder a dívida inteira. Então, o que é elogiado no administrador não é a sua desonestidade, mas é a sua habilidade, a sua destreza, a sua esperteza em fazer amigos, constituir grupos solidários. Assim, quando ele perder a administração dos bens do seu patrão, ele será recebido por aqueles a quem ele ajudou. Essa é a esperteza. Por isso Jesus diz: quem é fiel nas pequenas coisas será fiel também na grande. E nós devemos utilizar o dinheiro, que de per si, diz Jesus, é um dinheiro injusto. Devemos utilizar os bens materiais para, na solidariedade, na partilha, no cuidado, na preocupação com os grandes valores da doutrina social da igreja, construirmos relações fraternas e solidárias. Esta preocupação com a justiça social é muito forte no profeta Amós, na primeira leitura. É um profeta do século VIII, e os profetas do século VIII, sobretudo Amós, Oséias, Isaías e Miqueias, eles têm uma grande sensibilidade social. E Amós, na primeira leitura do dia de hoje, tem uma crítica radical àqueles ricos que vivem pensando somente em juntar mais dinheiro, acumular, ter, reter, explorar, maltratar. A profecia de Amós fala exatamente contra aqueles ricos que maltratam os humildes e prostram os pobres. Não sabem unir o culto com a justiça. Ficam ansiosos para que passem logo as festas litúrgicas, que passe logo a lua nova, passe logo o sábado, para que eles voltem ao comércio injusto e iníquo, para vender o trigo, para alterar as balanças, alterar as medidas. Eles adulteram medidas, balanças, pesos, isto é, roubam, exploram, maltratam, prostram, não têm respeito nenhum pelo dia do Senhor, pelo sábado, não têm respeito nenhum pelas festas litúrgicas. O que eles querem, na verdade, é explorar, maltratar cada vez mais. E do ponto de vista político, algo muito, muito verdadeiro e muito atual. Compram os pobres por dinheiro, por um par de sandálias. Vendem até o refúgio do trigo. O refúgio do trigo era exatamente para os pobres, para ser doado aos pobres. Estes comerciantes, estes ricos do tempo de Amós, cometem todos os tipos de loucuras, pensando simplesmente em ter e juntar mais e mais dinheiro. Obviamente, Jesus está dizendo no Santo Evangelho, essa lógica que aparece no livro de Amós, isso não pode ser de Deus. Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Se você se torna escravo do dinheiro,
você vive na soberba, na avareza, prisioneiro daquilo que conduz à morte. Vamos então pedir ao Senhor nesse dia a iluminação, a graça, para que a gente saiba utilizar os bens materiais. E eu oro de modo especial pelos empresários, pelas empresárias, os grandes homens, as grandes mulheres de negócio, para que a igreja consiga evangelizá-los. Eles conheçam a doutrina social da igreja e vivam segundo pede o evangelho, utilizando os bens materiais para gerar vida, gerar emprego, desenvolver o país, mas cuidando dos direitos trabalhistas, fazendo com que empregados tenham participação nos lucros da empresa. A doutrina social da igreja pode dar uma grande contribuição para que o nosso país seja menos desigual. É um país injusto, iníquo, desigual, que gera filhos e filhas entregues às baratas, ao Deus dará. Muitos estão na sarjeta da vida porque empresários que se dizem cristãos, na verdade não o são, não conhecem o Evangelho e não vivem segundo a doutrina social que a igreja propõe. Um bom domingo a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.